Conspirações, mistérios e monstros em Chernobyl. Um dos maiores desastres de usinas nucleares já registrados na história ocorreu em Ivankiv Raion, no norte de Kiev Oblast, na Ucrânia, na cidade de Pripyat, na então República Socialista Soviética da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia. Foi aqui onde, em 26 de abril de 1986, ocorreu um acidente nuclear catastrófico na usina nuclear de Chernobyl, que ceifaria a vida de 31 pessoas, e muitas mais nos anos posteriores, enviando material radioativo, vomitado ali por toda a antiga União Socialista Soviética na Europa Ocidental. Claro, na região imediata da maioria dos seus habitantes, afetou cerca de 7 milhões de pessoas e causam problemas ambientais e também de saúde pública até os dias de hoje. No entanto, entre todo o sofrimento humano, coisas estranhas supostamente também aconteceram, como, por exemplo, até mesmo a aparição de seres mutantes. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre algumas teorias da conspiração bizarras que rondam a história de Chernobyl. Mas antes de continuar, deixa eu convidar você para fazer parte da família, se inscreva, ative o sininho, deixa um comentário para ajudar no engajamento, manda o link desse vídeo para os grupos de WhatsApp que você participa e desde já eu agradeço. Me segue também lá no Instagram, @rutakaminosenshi, porque lá eu posto umas coisas que eu não posto aqui no canal e a gente vai poder ter um relacionamento um pouco mais próximo. Eu espero você lá, @rutakaminosenshi. Assim como em muitos outros desastres, Chernobyl gerou seu cunhão de teorias da conspiração. Em primeiro lugar, você já ouviu falar sobre como a coisa toda foi um encobrimento para esconder algo muito mais sinistro? Esta é a conclusão a que o artista e documentarista ucraniano Fodor Alexandrovich chegou enquanto ele vasculhava as ruínas destruídas e a história da área em busca de respostas verdadeiras. Depois de estudar a sequência de eventos ali na área, o documentarista se convenceu de que todo o incidente foi orquestrado por partes nefastas com o objetivo de desviar a atenção do fracasso de um sistema de armas soviético. Tudo orbita em torno de um misterioso conjunto de radares situado praticamente ao lado do reator de Chernobyl, conhecido como Duga-3. A matriz foi projetada na década de 80 para ser um sistema de alerta antecipado para alertar sobre mísseis que acabavam de ser lançados. E, no processo, emitia uma série de cliques e toques misteriosos que podiam ser captados por rádio em toda a parte e que ganharam a instalação com um nome chamado Pica-Pau Russo. Tão implacável, poderoso e desagradável era esse clique incessante que interferiu nos sinais de TV e de rádio e até nas comunicações de aeronave em toda a Europa e além. E houve também inúmeras reclamações de todo mundo, porque há algum tempo o significado por trás desses sons permaneceu enigmático, iniciando muitas teorias da conspiração no processo. Alexandrovich chegou à conclusão de que a matriz simplesmente não funcionava, porque sua avaliação era meio estranha. A aurora boreal teria interferido nos sinais e estragou tudo. Segundo ele, em vez de admitir que cometeram um erro muito grave e desperdiçaram bilhões de dólares em um lixo barulhento, alguns dos que mais perderiam no governo soviético lançaram um plano para causar voluntariamente uma explosão e um colapso do reator. Assim sendo,
a explosão de Chernobyl foi provocada de propósito. Da fábrica de Chernobyl, para distrair e inviabilizar qualquer investigação, foi acobertado o caso Duga 3. Alexandrovich ficou tão convencido dessa teoria que fez um documentário sobre ele chamado The Russian Woodpecker. E, de acordo com a equipe, eles foram atormentados por inúmeros contratempos misteriosos durante a produção, como o tiro de um deles por um atirador durante as filmagens e assédio até mesmo pela polícia secreta russa. Há algo muito estranho por trás disso, você não acha? Algumas figuras obscuras do governo causaram um dos maiores desastres nucleares que a humanidade já viu, apenas porque queriam cobrir os seus erros. Como muitas outras boas teorias da conspiração, a resposta permanece complexa e talvez evasiva. Mesmo que o governo não tenha causado diretamente o desastre, certamente mostrou alguma ética questionável em seu rastro. Além de manter o desastre sob controle pelo maior tempo possível, durante as investigações iniciais, as operações de limpeza, os russos formaram um grupo de trabalhadores descartáveis escolhidos entre as fileiras de soldados que seriam enviados para a chamada zona de perigo. Foi simplesmente para essas almas condenadas, podemos dizer assim, que eles poderiam ir para a guerra do Afeganistão por 2 anos ou passar apenas alguns minutos trabalhando no local do desastre de Chernobyl e serem, entre aspas, libertados. Muitos homens escolheram essa última opção e ficaram conhecidos como liquidadores, que eram principalmente encarregados de jogar a areia do reator perigoso e altamente radioativo fora. Infelizmente para eles, para muitos isso provou ser mais uma sentença de morte do que se juntar à luta no Oriente Médio, e a grande maioria deles morreria de envenenamento por radiação ou doenças inexoráveis associadas ao trabalho lá. Não é algo que os russos tenham realmente anunciado, e a história dos liquidatários foi varrida para debaixo do tapete. O governo russo também foi acusado de provocar rumores após o desastre de Chernobyl de uma doença misteriosa que veio a ser chamada depois de HIV de Chernobyl. Essa doença, supostamente não identificada, é transmitida apenas por aqueles que estiveram próximos à zona do desastre, e são essas pessoas que são consideradas o marco zero para algum tipo de epidemia em potencial. A questão é que não há nenhuma evidência de tal doença, e parece ser parte do esforço para fechar e isolar as áreas afetadas para deixá-las murchar economicamente e morrer mais do que qualquer outra coisa. O ex-congressista dos Estados Unidos, secretário do estado do Alabama e legislador também do mesmo estado, Glenn Browder, disse algo muito interessante sobre essa conspiração. A coisa mais cruel que ele ouviu foi o rumor emergente do Chernobyl HIV. Um aviso sussurrado contra o romance e amizade com os indivíduos afetados. Essa suposta fofoca condenatória sobre algum tipo de doença infecciosa entre vítimas e sobreviventes naquela região não tem nenhum fundamento. Mas os terríveis começaram a espalhar o boato da mesma forma. Essa conversa não só dificulta as oportunidades sociais para os sobreviventes individuais, mas também desencoraja as empresas de investir em áreas afetadas da Ucrânia, também na Bielorrússia e até mesmo dentro da própria Rússia. Mas por que o governo russo deveria se divertir com isso? Claro que, segundo o antigo secretário, era preciso levar a CIA ali para investigar e saber o que de fato aconteceu, pois muitas conspirações podem estar por trás da tragédia de Chernobyl.
No documentário chamado Mistérios do Abandonado, Chernobyl, o engenheiro civil americano e pesquisador Philip Grossman explica que, através de sua análise da área, ele acredita que a usina era mais do que apenas um meio para produzir energia, mas também um local para armas nucleares, fazendo menção à instalação do radar Duga 3. Ele acredita que esse sítio foi capaz não apenas de detectar mísseis, mas também de lançá-los. Grossman também diz que descobriu fábricas na área ostensivamente para fabricar produtos de consumo, mas que tinham evidências de também produzir materiais nucleares fechados em laboratórios escondidos no porão. Segundo Grossman, toda a área ao redor de Chernobyl era um local militar planejado para detectar mísseis inimigos e lançar seus próprios mísseis, todos prontos para serem totalmente ativados em caso de guerra ou em caso de invasão. Ele acredita que a CIA percebeu isso e saiu para sabotar a usina de Chernobyl para eliminar a suposta ameaça. É tudo um pouco exagerado e apresentado no documentário com sua parcela de talento dramático, música sinistra, mas Grossman, aparentemente, teve um acesso bastante liberal ao site pelo governo russo. Então, nos faz pensar que tipo de coisas ele acabou conseguindo para poder desenterrar de lá essas informações tão assustadoras, e se alguma coisa de suas alegações poderia ser pelo menos parcialmente verdade. No entanto, o governo dos Estados Unidos orquestraria o terrível sofrimento que esse desastre acarretou apenas para remover tal instalação? Simplesmente é difícil dizer. Além dos monstros humanos ligados ao desastre de Chernobyl, estou falando dos literais, tem havido muitos relatos de criaturas mutantes e abominações que rondam essas terras irradiadas e contaminadas ali pela radiação. Faz sentido que tais rumores acabam surgindo, já que o público tende a igualar altos níveis de radiação com mutações bizarras, e este é o pão com manteiga de muitos contos de ficção científica. Algumas das mutações muito reais que foram documentadas e testemunhadas em Chernobyl são defeitos congênitos dramáticos e horríveis em alguns animais, bem como algumas mudanças comportamentais em algumas populações, algumas das quais estão expostas no Museu Nacional Ucraniano de Chernobyl. Mas, e as outras aberrações, cujas testemunhas dizem que viram? Existem monstros mutantes rondando aquela área de Chernobyl? Desde o desastre, tem havido relatos esporádicos de vida selvagem desproporcional vagando por essas terras áridas, bem como peixes monstros cruzando as profundezas dos lagos e também dos rios. Notáveis são os vários relatos de peixes maciços supostamente capturados, que dizem estar muito além do tamanho normal de suas próprias espécies. O fenômeno foi mais notoriamente traduzido como uma espécie de X-Men da vida real e ganhou a atenção do público quando Jeremy Wade, que é uma estrela popular de um programa de televisão chamado Animal Planet, viajou para lá para poder pescar em suas águas e buscar essas criaturas indescritíveis. O apresentador recebeu permissão especial para entrar na zona do desastre e se aventurou na área de Chernobyl para tentar pegar um dos monstruosos e enormes bagres mutantes que rondam os canais de resfriamento do reator de Chernobyl. Armados com sofisticados dispositivos de monitoramento de radiação também, ele acabou encontrando. Ao longo do episódio, o equipamento de detecção de radiação de Jeremy
sai dos gráficos várias vezes, avisando os níveis perigosos de radiação, mas ele continua, pegando vários peixes que definitivamente não são visivelmente deformados de forma alguma, embora provavelmente saturados com a radiação. A principal captura foi de um peixe-gato relativamente grande, que parecia normal em todos os aspectos, mas que provou ser, na verdade, um indivíduo atrofiado, apenas 50% do que deveria ter sido em sua idade avançada. Assustadoramente, os testes de radiação do peixe mostravam que ele estava pingando com o material a ponto de ser completamente intragável. Não é realmente uma evidência do peixe-monstro relatado na área, mas mostra que o ambiente foi alterado pela radiação, a ponto de que tais histórias possam ter uma base de certa forma. Bom, um relatório incrivelmente estranho começou a circular na década de 90 e parece apontar para algum tipo de aranha mutante gigante ali na área. A história começa com a descoberta de um homem não identificado, caído morto dentro de um bloco de torre sombrio em algumas ruínas. O homem teria sido encontrado esparramado em um elevador e um exame do cadáver descobriu que havia 2 marcas de perfuração azuis amareladas no seu pescoço e que era um tom bastante sobrenatural, né? Podemos dizer assim. Era uma picada de aranha grande demais para ser verdade. Quando o cadáver foi trazido para ser examinado, descobriu-se que a causa da morte havia sido uma quantidade extrema de perda de sangue, com o corpo praticamente seco, mas nenhum sinal de manchas de sangue foi encontrado nas proximidades do corpo quando ele havia sido encontrado. Também não foram encontrados sinais de jogo sujo ou entrada forçada. Os rumores de algum tipo de vampiro à solta continuaram a rondar, e o pânico aumentou até um mês após o primeiro assassinato dos moradores do bloco de apartamentos ouvir os gritos frenéticos de uma garota que estava saindo de um elevador que estava entrando em contato com a polícia. Autoridades completamente horrorizadas descobriram o cadáver de uma menina de 13 anos presa dentro de um elevador que estava entre o 4º e o 5º andar de um prédio. Mais uma vez, o corpo da menina foi encontrado, com as mesmas características do corpo do outro homem, sem sangue e com marca de perfurações amareladas e azuladas ali, em seu pescoço e também em seu peito. Estranhamente, era o mesmo elevador em que a vítima anterior havia sido encontrada. Esta segunda morte revigorou os rumores de um assassino, meio que se disfarçando de vampiro, mas a coisa foi ficando muito estranha e não havia uma explicação plausível para aquela situação. Por sua vez, as autoridades supostamente tentaram minimizar o incidente, alegando que a menina havia morrido de overdose de heroína, apesar do fato de nenhuma seringa ter sido encontrada nas proximidades e a menina também não tinha histórico de uso de drogas. Os moradores não estavam convencidos e insistiram que alguma criatura anormal ou sobrenatural estava à solta, provavelmente fruto da mutação por conta do acidente de Chernobyl. A fim de tentar conter os rumores sinistros e reprimir as crescentes agitações e crimes que estavam causando e deixando todos com vontade ali de pressionar o governo, um sargento da polícia foi designado para supostamente investigar esses casos, mas alegou que não encontrou nada. Fora esse relato, existem várias outras histórias sobre supostas criaturas, supostos monstros que vagam por Chernobyl. Seria verdade? Bom, segundo as teorias da conspiração, o governo, tanto da Rússia quanto ucraniano, ou enfim, até mesmo os Estados Unidos, tentariam encobrir essas mutações, esses monstros das pessoas, etc. O que não faltam são especulações sobre esses monstros que supostamente apareceram
e aparecem até os dias de hoje em Chernobyl, frutos dessas mutações depois do acidente radioativo na década de 80. A maioria das mutações são coisas mundanas, como defeitos congênitos, diminuição de células, enfim. Mas as mutações que aconteceram em Chernobyl é a nível X-Men, podemos dizer assim. É bem assustador mesmo. Além da estranha vida animal relatada na zona do desastre, com tantas mortes associadas a este lugar, também há algumas histórias até mesmo de fantasmas, para você ter uma ideia. As ruínas abandonadas da área de Chernobyl estão repletas de relatos de fantasmas e figuras sombrias rondando os destroços. Bom, acho que o que não vai faltar são histórias macabras vindas de Chernobyl. E eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários. Bom, se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever, ativar o sininho e eu espero você no próximo encontro. Tchau, tchau.